Alô galera, Vascaínares, aqui Marcelo falando. Primeiramente, para quem não é vascaíno, não tem conhecimento de que o Vasco é o verdadeiro clube do povo. Vasco é o time do povo. Tanto é assim que lá atrás, na famosa resposta histórica, após Flamengo, Fluminense, Botafogo, América e Bangu insistirem que o Vasco tirasse do seu quadro de atletas jogadores operários, negros, pobres e tal, o Vasco foi e disse não. Exatamente pelo que eu estou dizendo, por ser o time do povo, vir do povo, ter sido criado com essa bandeira, esse pendão, defender o povo. Portanto, Vasco é o time do povo. Mas não é só esse argumento não, tem muitos outros. Para o vídeo não ficar comprido, vou dizer mais um. Flamengo, Fluminense e Botafogo pertencem ao outro lado do túnel, né? Vasco, Barreira, Zona Norte, favela, pobreza, sempre foi assim. E todos nós vascaínos sempre nos orgulhamos disso, né? Fomos criados para acabar com qualquer tipo de racismo, né? Qualquer tipo de preconceito. Depois outros preconceitos foram abarcados, ou melhor, outros preconceitos foram o Vasco foi batendo na tecla que não queria, né? Então o Vasco é o verdadeiro time do povo. É sempre bom repetir isso aqui, porque minha audiência é cíclica, jovens entram, não tão jovens entram aqui e podem ter esquecido disso, ou estão sendo lembrados, e os que não são vascaínos, né, estão tomando conhecimento, porque de onde vem o Clube do Povo, não só pela sua existência, como foi criado, né, de onde veio, de uma situação mínima, né, Barreira, Zona Norte do Rio, e depois, por ser o time do povo, como defendeu seus atletas vindo dessas classes, as quais o Vasco foi criado, e não os extirpou, não os tirou para participar de um campeonato que depois, no futuro, verificariam que foi um grande erro cometido por Flamengo, Fluminense e Botafogo, lá atrás, ao terem tirado o Vasco por supostamente colocar pretos, operários, pobres, analfabetos, essa história toda que já ficou para trás, né? Não vou entrar aqui nesse mérito. Hoje é uma nova era, não é mais aquilo que passou. Mas o Vasco continua sendo o time do povo, e espero que esses três clubes aí jamais, né, esqueçam que foi uma situação horrível acontecida no passado. Bom, com relação aí ao time do povo, venho te dizer o seguinte: o Vasco não pode ser tratado como Botafogo e nem como Fluminense. Nada de respeitoso essas duas grandes instituições, essas duas marcas, as quais eu respeito, tenho amigos, né, multicampeões. Fluminense acabou de ganhar o Libertadores ano passado, Botafogo vai ganhar esse ano, né? Mas o Vasco é diferente, tem 25 milhões de torcedores no Brasil e no mundo, né? Então o Vasco não poderia ser tratado de forma diferente. É o povo brasileiro é o Vasco, tá? Sempre foi isso, né? Para quem tenta colocar o Vasco aí como a quinta, sexta força, isso é uma balela, é uma estatística mentirosa. Sempre falo aqui, viajei bastante estados trabalhando, sempre tive contato com todo mundo nas viagens. Naquela época não tinha Uber, era táxi, depois Uber na frente, mais para frente, em hotéis, nos fóruns da vida, almoçando, tomando um café, né? Às vezes de avião, às vezes de ônibus, não importa. A gente viu na pele a pujança do Vasco. Então, o que eu quero dizer isso? Essa questão de insistir em SAF, de dizer que o Vasco não pode viver sem SAF e blá blá blá, é uma balela pela quantidade de tamanho dos seus torcedores.
Quem é que não queria gerir um clube de 25 milhões? Qual a SAF que não ia querer, né? Mas eu sou contra a SAF. Mas a pergunta é a seguinte: como incompetentes deixaram de gerir um clube com 25 milhões de torcedores? Como é possível diretorias serem tão incompetentes de não gerirem um clube com 25 milhões de forma a ser um dos maiores ou o maior do Brasil, sendo do povo, tendo torcedor em todo lugar que ele vai, né? Chega a ser um absenteísmo você pensar nisso, né? O que era, o que aconteceu, né? Mas para o vídeo não ficar muito grande, já falei aqui que o Vasco é o time do povo, que o Vasco tem que ser tratado diferentemente de times do Rio de Janeiro, à exceção do Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos, Grêmio, Inter, Galo, Cruzeiro, Bahia. O Vasco é muito maior do que isso aí tudo, né? Muito maior. Com todo respeito a todos esses clubes, né? Mas a torcida do Vasco é um monstro. E para fechar aqui, numa linha de raciocínio, Vasco é o time do povo, Vasco, torcida continental. Aí eu pergunto aos senhores, com 25 milhões de torcedores no Brasil e no mundo, né? Se hoje, depois do que aconteceu com a 777, que tínhamos uma dívida de 700 milhões, fomos agora para 1,4 bilhão de dívida, que a própria 777 dobrou. Se o sócio fosse chamado a votar agora, se ele iria querer se transformar em SAF e depois ser vendido para 777, vou repetir e reformular a pergunta. Se o sócio hoje do Vasco fosse chamado para dizer, olha aqui, vamos fazer uma votação aqui, vamos ver o que você quer, eu sou o Pedrinho, vamos ver o que você quer, né? O que você quer, sócio? O que você acha que o sócio do Vasco ia responder, né? Já é SAF, deixar de ser SAF para voltar ao associativo, manter-se como SAF, mas minoritário como está, mudar, permanecendo como SAF majoritário. O que você acha que o torcedor, né, do povo, do time do povo, com 25 milhões, sabendo que é possível ser gerido por televisão, bilheteria, produtos oficiais, participações em competições, avançando nas fases, patrocínio master, publicidade, venda de jogadores, né? Abrir uma linha direta com o torcedor para ajudar o clube, que tem 25 milhões, sócio torcedor. O que você acha que o sócio falaria depois da gente ter entrado nesse encalço total, né? E vem mais por aí, vamos aguardar a arbitragem abrindo os contratos, decidir os contratos, porque não é agora que a gente vai ver as podridões, não. A gente vai ver depois, quando tudo estiver resolvido, o martelo batido, a gente vai ver quais foram as sacanagens feitas por essa SAF 777 e por outra que venha comprar o Vasco, porque querem levar vantagem de um clube que tem 25 milhões de torcedores, né? E eu falo isso aqui porque a Globo não coloca, a Record não coloca, né? SBT não coloca, a mídia não coloca, a tradicional, a rádio, não colocam. Porque a mídia sempre foi tricolor e flamenguista, né? O povão não tinha acesso à mídia e demorou para o Vasco transcender a questão aí para outros níveis. Se gostou do comentário aqui, inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube Engajamento, sininho para mostrar que você quer receber do YouTube aí minhas notificações dos vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.